Abram suas Bíblias em Romanos 8, 18. Esse cântico que eu pedi para a Bia colocar, não era na hora do ofertório, mas graças a Deus que foi no ofertório já entrou no sermão. Porque esse cântico diz, né? Não há nada igual, não há nada melhor, há que se comparar a esperança viva com a presença. E esse texto de Romanos 8, 18 fala a respeito disso. E aí vocês podem falar, pastor, o senhor já pregou sobre esse Romanos, se não me engano, foi no domingo passado, não foi? E eu vou pregar de novo. Ontem, no meu sono da tarde, eu sonhei com esse texto. Não vou dizer que foi um sonho profético, né? Tenho muito cuidado em dizer isso. Sonhei, né? E com certeza eu não vou conseguir reproduzir aqui nem a 10ª parte do que foi nesse período. Eu sonhei, acordei que ia voltar para continuar sonhando e ver o restante, mas não deu, né, gente? Mas foi bom, foi muito bom, né? E até mesmo porque, além de eu não conseguir reproduzir o que eu sonhei, e também não ia reproduzir como que eu estava no sonho, porque foge das minhas características, né? E mesmo também que fosse das minhas características, eu não ia conseguir fazer o que eu fiz no sonho, por conta da coluna aqui, né? Não tem jeito de tentar reproduzir. Mas eu quero trabalhar esse texto que eu acho pertinente, continuar, né, que eu já falei a respeito dele. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta à igreja de Roma, ele diz o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Em outra versão, a Bíblia Almeida, a revista atualizada, diz: tempo certo que as aflições do tempo presente não servem para ser comparada com a glória que há de ser revelada no porvir. E o que eu vejo nesse texto? Paulo, como eu disse, tinha convicções. E nessas convicções ele tem certezas de algumas coisas. E nessas convicções, dessas certezas que ele tem, ele nos remete a 2 períodos: o presente e o futuro. Então, Paulo escreveu isso, para nós já é passado, né? Para ele era presente. Mas embora fosse passado para Paulo, passado para nós, presente para Paulo, para nós também o que ele disse se encaixa perfeitamente no nosso presente. Paulo começa dizendo que nós podemos ter certeza do que vai acontecer no tempo presente e podemos ter certeza do que vai acontecer no tempo futuro. E quais são as convicções e as certezas que Paulo tem aqui a partir desse trecho do tempo presente? É que o tempo presente nos reserva aflições. Isso pode parecer algo duro, pode nos chocar, mas é a realidade, gente. O Paulo está dizendo: eu tenho certeza, eu tenho por certo que no tempo presente teremos aflições. E isso nos remete a pensar no Evangelho verdadeiro, não esse Evangelho barato que tem sido pregado por algumas igrejas, por alguns pseudos líderes, dizendo que o crente é vencedor, que tudo é maravilha, que tudo é um mar de rosas. Não é isso. A igreja perdeu o foco do que é o Evangelho verdadeiro. A igreja está vivendo um Evangelho de band-aid, de colocar uma espécie de curativo em feridas. E não é isso que o Evangelho promete. Esse não é o Evangelho que Jesus viveu, e muito menos o que ele pregou e que ensinou. Quando a gente olha para a Bíblia, não vamos ver isso que tem sido ensinado hoje, de que eu sou vencedor, de que Deus vai me dar e de que eu vou receber, eu quero de volta o que é meu, eu tomo posse. Não é isso que o Evangelho prega, e não foi para isso que Jesus te chamou. Quero dizer para você nessa noite: engana-se quem pensa nisso. Quem pensa que vai abraçar o Evangelho
Jesus não nos prometeu uma vida de glórias aqui na terra. Paulo falando aqui na terra, aflições. Glória é lá no céu, é no futuro. Aqui não, esquece. E os crentes, por conta desses ensinos errados que a igreja vem abraçando há bastante tempo, têm vivido um período de machucado, de melindragem, tudo se fere. A gente tem que ter cuidado até no que vai falar, porque os crentes ficam aborrecidos e querem sair da igreja. A gente não pode mais pregar sobre pecado, porque as pessoas ficam aborrecidas e saem da igreja. A gente não pode pregar sobre santificação, que eles ficam aborrecidos e não vêm mais para o culto. E por conta disso, estamos vivendo a pior geração de cristãos na face da terra. Cristãos que estão doentes. Qualquer coisinha está pegando um resfriado espiritual, está pegando uma pneumonia espiritual. E larga a mão de tudo. Esquece de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, cheio de poder, ele veio aqui e foi tudo maravilha para ele? Não, gente, não foi. E ele mesmo disse antes de partir, ele chamou os discípulos lá em João 16 e fala no versículo 33, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas não percam o ânimo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, acabou. E ele não disse que nós iríamos vencer, mas vamos vencer, mas não da forma que a igreja está pregando isso. Vamos chegar lá. Então Jesus não nos prometeu uma vida de glórias aqui na terra. Quem serve a Deus não deve esperar aplausos do mundo. Não. O apóstolo João fala, olha, por isso que o mundo nos odeia, porque odiou o nosso Salvador. Se você vai receber aplauso do mundo, se as pessoas não estão odiando você, tem alguma coisa errada na sua vida. Você não está seguindo o evangelho à risca. Deus não prometeu aplausos, gente. Quem serve a Deus não deve esperar aplauso do mundo. Ser vencedor, à luz da Bíblia, não é ter uma vida boa. É enfrentar as dificuldades e não desistir. Quem é vencedor? É aquele que tem o melhor carro do ano? É aquele que tem uma conta bancária popular? Não! Quem é vencedor? Aquele que enfrenta a perseguição, aquele que enfrenta a aflição, aquele que é perturbado, perseguido, mas não abandona a fé. Esse é o vencedor. Se você ler Hebreus 11, a Bíblia fala sobre a galeria da fé. Grandes homens aqui, homens fantásticos, que Hebreus fala assim, olha, homens pelos quais o mundo não é digno. Olha, enfrentaram fornalha de fogo, enfrentaram lá cova do leões, mas foram perseguidos, foram apedrejados, foram cerrados ao meio, tiveram fome, olha, foram maltratados. E a Bíblia fala que esses são os verdadeiros heróis da fé, gente. Amém. Esse é o Evangelho. O Evangelho aqui na terra é o Evangelho de dureza. Não é para ficar sentado e só esperar bênção, bênção, bênção. Não é isso. Os grandes homens de Deus passaram por dificuldades. Jeremias, o grande profeta de Deus, foi esbofeteado, foi jogado numa cova para morrer lá de fome. Isaías foi cerrado ao meio. Jó, o que Jó passou? Os apóstolos, tem uma linda, gente, no livro de Atos. Quantas vezes os apóstolos foram presos? Quantas vezes os apóstolos apanharam? Mas não abriram mão da fé deles. E isso sim é ser vencedor. Se você ler esse texto aqui de Romanos, Paulo vai falar a respeito do versículo 28 mais à frente, e ele vai terminar dizendo assim, olha, por todas essas coisas somos mais do que vencedores, né? No versículo 37. Que coisas são essas que Paulo está dizendo? Fome, perseguição, tribulação, nudez. Mas ele diz, os tempos
certo, né? Que nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem perseguição, nem profundidade, nem altura, nem anjos, nem principado, nem potestade, nada nesse mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Se você se separar de Deus é porque você não ama, porque se você ama, você vai enfrentar tudo isso e vai ser vencedor. Vencedor não é viver uma vida fora disso. Vencedor é passar por tudo isso e não desistir, não abandonar a fé. E nós estamos vivendo, como eu disse, o pior período. Crente que fica magoado quando o irmão olha para ele. Crente que fica preocupado e fica aborrecido por qualquer coisa e quer sair da igreja. É sinal que nunca entrou, gente. Não é esse crente que Jesus morreu, não, gente. Jesus morreu para nós termos salvação. Mas aqui na terra é para enfrentarmos tribulações e ficarmos firmes. Apóstolo Paulo, aqui é um grande homem de Deus, escrevendo essa carta, gente, prestes a ser morto por amor ao Evangelho. Paulo abraça a fé quando ele tem um encontro pessoal com Jesus, e foi isso que ajudou ele a não desistir no meio das dificuldades, porque as coisas para ele não foram boas, não. Paulo podia ter dito assim para Jesus: olha, era melhor ter ficado lá no mundo, porque lá era o problema, eu que mandava, eu que perseguia, eu que prendia. Mas aqui não, eu que sou perseguido, eu que apanho, eu que enfrento dificuldade e que eu sei que vou morrer. Mas o Paulo não fala isso. Por quê, gente? Porque Paulo teve um encontro pessoal com Jesus. Sabe por que muitos crentes estão abandonando a fé? Porque realmente não teve esse encontro marcante com Jesus. Foi aí tocado, mas não teve aquele encontro pessoal. Porque quando Jesus aparece para Paulo e fala assim: Paulo, por que tu me persegues? Olha, duro é recalcitrar contra os aguilhões. Eu vou te dizer uma coisa, Paulo, tu vai aprender o que é sofrer por amor ao Evangelho. Jesus não disse: Paulo, agora tu me conheceu, vem para cá que vai ser tudo bom. Não. Jesus deixou bem claro para Paulo: tu vai ser perseguido, tu vai ser meu apóstolo dos gentios, mas tu vai ser perseguido e você vai ver o quanto custa me servir. Servir a Jesus tem um preço, gente, custa. Não é viver de boa, não. Isso não é evangelho. O verdadeiro evangelho é passar pelas dificuldades, mas não abandonar a fé. É não ficar melindrado quando alguém te olha de cara feia, não ficar aborrecido quando você não gostou do sermão do pastor. É não achar que ninguém gosta de você e trazer esse discurso de crente dodói. A igreja está cheia de hipócrita. Eu vou para o mundo. No mundo tu já está. Nem precisa ir se você está pensando assim, gente. Porque onde não tem hipócrita? Só no céu. Né? E se você não está no céu, você está no meio de hipócritas. Jesus, quem foi que perseguiu Jesus? Foram os religiosos. Quem foi que perseguiu Paulo? Foram os religiosos. Jesus chega para os fariseus e fala assim: vocês são um bando de hipócritas. Vocês estão sepulcro caiado. Mas Jesus falou assim: eu vou embora, eu vou voltar para o Pai. Porque eu estou cheio aqui de gente hipócrita. Foi isso? Não. Ele ficou no meio daqueles hipócritas para fazer diferença. Porque ele não era hipócrita. Amém. Evangelho é entender que o tempo presente reserva aflições, gente. Não é maravilha, não. E nós temos que entender isso. Estarmos preparados para enfrentar. Vencedor, mais uma vez, não é aquele que está imune e isento a sofrimento. Não, vencedor é aquele que passa pelo sofrimento, mas não abandona a fé. Não larga Jesus, não larga a sua igreja, não olha os seus irmãos da fé. Fica firme lá. Sabe por quê? Porque isso é o certo. Paulo, nesse encontro pessoal com Jesus, ele aprendeu o que estava errado. Mas agora ele aprendeu o que era certo e não abriu mão do que era certo. E ele estava certo disso, de que o dia dele ia chegar.
Ele ia ter um encontro pessoal com o Senhor. Mas aqui na terra, ele não abriu mão do que era certo. Não abra mão do que é certo. Fique firme na fé. Paulo teve essas convicções. Então está no tempo da gente parar de mimimi e servir a Deus, esperando a volta de Jesus. E não aqui nessa terra. Sabe por que Deus permite a gente passar por dificuldades? Eu falei a semana passada, né? Primeiro porque esse mundo é um mundo decaído. Mas sabe por que Deus permite que a gente passe por dificuldades? É para que a gente lembre que o céu não é aqui. Isso aqui não é céu, o céu é lá. Aqui é dificuldade. Porque se fosse bênção aqui, não precisava de novos céus e nova terra. Estamos aprendendo aqui, domingo de manhã, na escola bíblica dominical. Haverá futuro, novos céus e nova terra. Mas para aqueles que são fiéis ao Senhor. Esses são os verdadeiros vencedores, que não abrem mão da sua fé, que não abrem mão do seu Salvador, que não abrem mão de sua igreja, que não abrem mão dos seus irmãos. Fica firme na fé. Eu gosto do texto de Atos, né? Se não me engano, Atos 4, 23 a 28, Pedro foi preso com João. Bateram neles, ameaçaram eles, e soltam eles e falam assim: voltem, mas não preguem mais sobre esse Jesus. O que Pedro e João fez? Foram para casa curar os ferimentos, foram lá ficar orando, descansando e falar assim: ó Senhor, eu te sirvo tanto, é isso que eu ganho. Foi isso que eles fizeram? Não. O texto é maravilhoso. E uma vez soltos, foram para os céus. Foram procurar os irmãos na fé, correram para a igreja. Lá no capítulo 5, Pedro está preso de novo. Já fala, misericórdia de Deus, eu acabei de ser preso, de ser solto, me bateram, eu estou preso de novo. E se vocês lerem lá, gente, né? Prenderam uma cadeia, amarraram com correntes, tinha soldados, se você ver lá, 16 soldados. O anjo chega lá, acorda Pedro, ó, acorda. Pedro sai da prisão, e para onde ele vai? Vai para o lugar onde a igreja estava orando. Atos 5:12. A igreja estava orando, ele corre para lá. Foi para os céus. Contou o que Deus tinha feito e o quanto foi bom ter sofrido por amor do Evangelho. E aquela oração foi tão poderosa que o lugar tremeu. Pedro não foi para casa reclamar de Deus. Pedro não foi para casa, né, curar os ferimentos e falar assim: se não dá, né, vou sair da igreja. Não. Foi agradecer a Deus, a oração incessante da igreja. Pedro preso e a igreja orando, né? Então, temos que parar disso, gente, deixar desse mimimi, desse crente band-aid, que tudo chora, que tudo reclama, né? Por quê? Tem coisas que a gente não sabe por quê, né? Mas temos a certeza que tudo isso um dia vai acabar. Amém. Que o futuro é maravilhoso. Então, temos que viver o Evangelho genuíno, gente. O presente, Deus não prometeu mar de rosa, não prometeu flores, não. É aflições. Paulo fala, tempo certo, que as aflições do tempo presente foram aflições. E a gente vai viver aflições. E as coisas estão piorando. Mas nós não podemos largar a mão da fé. Porque Apocalipse tem promessas. Mas quais são as promessas para Apocalipse? Se vocês lerem capítulo 2 e capítulo 3, carta às 7 igrejas. No finalzinho diz assim, olha, o receberá o quê? O vencedor. Ao vencedor dar-lhe, ao vencedor dar-lhe, ao vencedor dar-lhe, 7 vezes. E quem é o vencedor da luz de Apocalipse? É aqueles que não abriram mão do compromisso com o Cordeiro de Deus, que esteve morto, mas está vivo para sempre. Amém. O vencedor é aquele que passou pela tribulação, mas não negou Jesus, como ele diz lá, né? Olha, tenho porém a favor de você que não abandonaste a fé, suportaste as aflições do meu nome,
mas não abandonou a fé, não abandonou o amor, o filho. Por isso, olha, eu vou te dar um novo nome, né? Vou te dar uma pedrinha branca, você vai estar lá na glória do Cordeiro. Apocalipse 20 fala que nós reinaremos com Cristo aqui na terra. Quem são esses que vão reinar? Os vencedores. Quem são esses vencedores? Todos esses que passaram por toda a tribulação, mas não abandonaram a fé, não abandonaram o compromisso com o Cordeiro de Deus. Essa é a convicção de Paulo, e essa tem que ser a nossa convicção, que o tempo presente revela aflições, e a gente tem que estar preparado para isso. Mas isso não é o final da história, isso não é o capítulo final. Eu sempre gosto de dizer que Deus conhece toda a nossa história, e Ele não nos conta todos os capítulos, mas para a gente não desistir, Ele já contou o capítulo final. Qual é o capítulo final? Paulo diz aqui, tenho por certo que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Deus tem glória para você, mas não é aqui na terra. Deus tem bênção para você, mas não é aqui na terra. Ele pode até dar, mas esse compromisso que Ele tem com você, de glória e de bênção, é lá no final, é no céu. Deus reserva glórias para nós. E é por isso que a gente não pode abrir mão da fé. Porque se a gente abrir mão da fé, além da gente passar pelos apuros aqui, não vamos chegar no momento de glória. O povo de Israel saiu do Egito e estava num momento de incerteza naquele deserto escaldante de vinho. Era melhor ter ficado lá, era melhor ter ficado lá. O que aconteceu? O autor de Hebreus vai falar: muitos pereceram no deserto por causa da incredulidade, por causa da rebeldia, por causa da rebelião. Quem que entrou na terra prometida? Dos únicos que saíram do Egito, só Josué e Caleb. O restante que nasceu naquele período. Mas os que nasceram naquele período do deserto, e Josué e Caleb, tiveram o prazer e a alegria de ver que Deus cumpriu o que prometeu. Saíram da terra da escravidão e foram para uma terra de promoção de possessão. Foram lá com terra própria para eles, com casa própria, com colheita, com a mão de Deus abençoando, eles sendo dono do próprio negócio. Aquilo aqui na terra é um paraíso para eles. Mas Deus, como diz Hebreus, tem um paraíso melhor para nós, no céu. Onde não há choro, nem ranger de dente, nem angústia, nenhuma tristeza. Só Deus. Paulo fala, olha, tudo que a gente sofreu aqui não vai dar para comparar com o que Deus tem para nós. Deus tem grandes coisas para você, meu irmão. E como eu digo sempre, esse apóstolo Paulo teve uma visão do que era o céu. No capítulo 12 de 2 Coríntios ele fala, olha, cheguei a uma percepção, eu vi coisas que são indescritíveis, que nem é lícito contar ao ser humano. A gente não tem ideia do que é o céu, gente. Coisas maravilhosas, né? Enquanto a gente pisa aí em estrada de barro, de lama, no céu a gente vai pisar em estrada de ouro. Coisa maravilhosa, né? Tantas coisas que Deus tem para nós. Por isso que vale a pena servir esse Deus. Paulo diz ainda em Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São bênçãos, são glórias. Paulo fala, não dá para comparar. Por isso que a gente cantou, não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar com a esperança viva. Nós temos essa esperança viva no Deus vivo. Então vamos parar de mimimi, gente, e vamos olhar para Jesus. O autor de Hebreus capítulo 12 fala, olhando firme para Jesus, autor e consumador da fé. Se você olhar para o ser humano, você vai se decepcionar. Mas olhe para Jesus. Fique firme e não abandone a sua fé.
saber que temos uma esperança viva. Como é bom saber que a vida no tempo presente não é o fim. Que o Senhor tem um fim maravilhoso, surpreendente para nós. Nós somos gratos, porque podemos ter essa mesma convicção de Paulo, que as aflições desse tempo presente não servem para comparar com a glória que o Senhor quer revelar em nós, lá no plano. Obrigado, Deus. Obrigado por isso. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos ajude a viver o Evangelho genuíno, não ficar mais com essas picuinhas, com esses mimimis, e cada vez mais alicerçarmos o nosso compromisso com o verdadeiro Evangelho contigo, e não abandonar a fé. Trata em nossos corações para que a gente viva o verdadeiro Evangelho. Não esse Evangelho de água com açúcar, mas o Evangelho genuíno. Nos ajude a entender isso e a viver isso no dia a dia. Em nome de Jesus.